Boa tarde a todos. Nós vamos começar a aula de hoje. Meu nome é Joaquim Teixeira Neto, sou professor do LAIS, Laboratório de Internet, Saúde e Sociedade, fica no Centro de Saúde, dentro da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Nossa aula vai ser sobre saúde digital. O chefe do nosso laboratório é o professor André Pereira e a grade de horário e os professores estão distribuídos da seguinte maneira. Aula de saúde digital, quarta-feira, 14 horas, Joaquim por 1 hora. A Liana e a Débora são estagiárias, vão dar aula na terça-feira de computador às 10 horas e de celular à quarta-feira às 10 horas por 1 hora. Nós temos ainda uma equipe de apoio do Felipe Félix, que faz a edição de vídeos, e da Luana Magalhães, que também auxilia na edição de vídeos. O objetivo da nossa aula de hoje é mostrar 2 aplicativos do Ministério da Saúde sobre coronavírus. Um aplicativo é o WhatsApp do SUS, que nós já falamos aqui em outra oportunidade. E nós vamos explorar um pouco mais hoje esse aplicativo. O outro aplicativo é o aplicativo Coronavírus SUS. Para você utilizar o WhatsApp do SUS, primeiro você tem que acrescentar o número 61 9938 0031 no seu celular. Depois você vai até o WhatsApp e acessa esse número que ele vai ter o nome SUS Covid Zap. E aí você acessando esse aplicativo, você vai ver as opções que aparecem no menu dele. Então nós temos aí esse primeiro passo, né, que é acrescentar o número. Então esse número vai aparecer lá na lista dos seus contatos. O número é 61 9938 0031. Aí você indo até o WhatsApp, você já vai ver logo na primeira tela essas opções que tem no menu. E as opções do menu são verificar sintomas, como a primeira opção. A segunda é o coronavírus, que vai explicar um pouco sobre o vírus. A terceira opção é como se dá a transmissão. A quarta opção são os sintomas. A quinta opção é prevenção. A sexta opção é diagnóstico. 7, o isolamento domiciliar. 8, tratamento. 9, é ação no Brasil. E 10, fake ou verdade. E 11, profissional de saúde. Então aí no slide 7, vocês podem ver uma opção do menu ali, é você fazer uma espécie de um pré-diagnóstico, em que ele vai perguntar para você como você está se sentindo. A partir disso, ele vai fazer uma série de perguntas. Logo a primeira pergunta é se você está com febre acima de 37,8. Se você responder que sim, depois ele vai fazer outras perguntas para você. Se você está com tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, você tem que responder sempre 1 ou 2. Ou seja, 1 é sim, 2 é não. E depois ele vai perguntar se você está tendo alguma sensação de desmaio, cansaço, se você está com dificuldade de respirar. E por fim ele vai perguntar a sua idade. Se você tem menos de 5 anos, entre 5 e 59 anos, acima de 59 anos. Então, a partir disso, ele vai fazer um pré-diagnóstico em você, e caso ele verifique que os seus sintomas são compatíveis ao coronavírus, ele vai pedir para você procurar um posto de saúde próximo, ou então você ligar para um número que ele indica para você, que é o 0800 5916 843. Então, estou mostrando aqui para vocês o SUS Covid. Então, o que eu fiz? Eu adicionei aqui o número do Ministério da Saúde, aí eu entrei no WhatsApp, aí a primeira informação que ele passa é essa aqui, ó, que quais informações você quer saber? 1, coronavírus. 2, transmissão. 3, sintomas. 4, prevenção. 5, diagnóstico. Isolamento social, tratamento, ação no Brasil, fake ou verdade? Aí, por exemplo, se eu digito 1, aí aparece aqui, o que é o coronavírus? O que é a pandemia? Aí depois, se eu boto 2, transmissão, como é que se transmite? Aperto de mão. Aí depois, aparece aqui os sintomas, tá vendo? Qual a diferença entre gripe e coronavírus? Então ele é bem informativo, né? Responda apenas alguma das letras. Aí depois fala que as instruções dele de maneira geral, né?
Então, por exemplo, a única coisa que você tem que botar é seguir o menu, né? Então, por exemplo, aí ele vai te dar, ó, verificar os sintomas. Ó, opção 1. Você está com febre acima de 37,8? Se você responde que sim, ó, você está com tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar? Aí você pode responder, por exemplo, que sim. Então ele está testando você, né? Você tem acima de 59 anos? Eu vou botar 2. Eu tenho 56 anos, tá? Você tem essa sensação de desmaio? Ó, botei que sim. Ó, verifique os sintomas. Certo, entendi. As informações que você me indicam que a melhor opção é ligar para 0800. Faça isso o mais rápido possível. Caso contrário, procure um serviço de emergência o mais rápido possível. Então, então eu fiz aqui uma avaliação gratuita aqui sobre sintomas de Covid. Tá certo? Agora nós vamos ver então outro aplicativo, que é o aplicativo Coronavírus SUS. Então, para utilizar esse aplicativo, você vai seguir as seguintes instruções. Você vai até o Google Play, depois você vai ter que instalar o aplicativo, depois você vai ter que acessar esse aplicativo no seu celular. Mas vamos ver passo a passo como é que isso vai funcionar. Então, o Google Play, ele é um ícone que já fica lá no seu celular, Google Play ou Play Store. E ele tem esse símbolo aí que aparece nessa tela, tá? Como se fosse um triângulo colorido. Aí você vai então procurar esse aplicativo digitando lá Coronavírus SUS. Você vai ver então essa figura que aparece aí na tela, que é a figura do aplicativo. Aí você vai clicar nesse botão verde que é instalar. E depois que você instalar, você vai ver na sua tela, então esse aplicativo ele vai aparecer igual está aparecendo nessa figura, tá? Coronavírus SUS. Aí depois, quando você estiver nesse aplicativo, você vai ter várias opções. Então você vai ter, por exemplo, sintomas, o que é o coronavírus. Então ele repete um pouco essas informações que tem no WhatsApp, mas ele, pelo fato de ser um aplicativo, ele é mais assim interativo. Ele tem assim várias opções, né? E aparece também o mapa dos postos de saúde. Ele tem os sintomas, tem a prevenção. Ele tem várias opções. E aquela opção também de você fazer um pré-atendimento também aparece nesse aplicativo. Então você pode navegar, essas informações elas são atualizadas, é bem intuitivo, né? Cada opção do menu ela aparece então para você. E veja então o filme que a gente fez aqui de uma navegação nesse aplicativo. Bom dia, pessoal. Então hoje nós vamos ver o aplicativo Coronavírus SUS. Então vocês podem baixar esse aplicativo no Google Play, é só procurar Coronavírus SUS, baixar o aplicativo e começar. Ele é bem simples. Então você vê que ele tem aqui algumas informações importantes que ele pergunta logo lá em cima. Como está a sua saúde nesse momento? Bem ou mal? Depois a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Vamos ver aqui essa outra parte aqui. Unidade de saúde próximo a você. Então, se você clicar aqui na unidade de saúde próxima a você, você vai ver um mapa. E nesse mapa, se você tiver com seu localizador aberto, você vai ver aqui as unidades de saúde que estão perto de você. Ele mostra onde você está, aqui em azul, e aqui as unidades de saúde que você pode ir, né? Bem, aqui então tem a parte de notícias, são informações oficiais do Twitter do Ministério da Saúde. Então, conforme eu falei com vocês, uma das coisas mais importantes é vocês terem informações corretas de fontes oficiais. Então, aqui você está tendo as informações do Ministério da Saúde. Então, a última notícia que chegou hoje é, por exemplo, esse carregamento que tem aí, deve ser possivelmente de máscaras ou materiais de saúde. Olha lá, o governo ajuda o município de Amazonas, São Gabriel, com 2 toneladas de insumo. Então vamos agora para a outra parte do aplicativo,
que são aquelas informações básicas sobre o coronavírus, né? Então, primeiro aqui, ó, o que são coronavírus? Então ele faz a explicação, aquela explicação básica que vocês já conhecem, que a gente já falou, tá? Vocês podem explorar o aplicativo nesse sentido. Quais são os sintomas? Olha só, se lembra que nós já falamos sobre os sintomas da doença? Febre, dificuldade de respirar. Então aqui ele explora um pouquinho mais isso. Então as pessoas que se interessarem, fala aqui dor no corpo, cansaço, mal-estar em geral. Então se assemelha a uma gripe. Aqui, como se transmite? Expelida pelo nariz. Então por isso que é importante o isolamento social e o uso de máscara. Então ele está explicando aqui como as pessoas infectadas, por isso é importante, que ele explica aqui no final, ficar a mais de 2 metros de distância de uma pessoa doente e lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel. Depois, como se prevenir? Deve ser adotadas medidas gerais, aquilo que ele já está explicando, né? Álcool gel 70%, lavar sempre as mãos, evitar tocar os olhos e nariz, porque são portas de entrada, e certificar que pessoas ao seu redor pratiquem uma boa etiqueta respiratória. Por quê? Essa doença ela é transmitida de uma pessoa para outra. Então, por isso que é importante você sempre procurar verificar as pessoas que são ao seu redor. E por causa disso também que é importante você fazer o isolamento social. Então, tem como se transmite, como se previne. Aqui eu acho que a gente já falou, né? Lavar as mãos, evitar tocar. Agora vamos explorar um pouquinho esse aqui, ó. Como está a sua saúde nesse momento? Então, se você fala que a sua saúde está boa, o aplicativo ele vai então dar as orientações, lavar as mãos, cobrir boca e nariz, evitar locais com aglomerações, não compartilhar objetos de uso pessoal. E em caso de dúvidas, conforme ele já falou, ligar para 136. E depois, só que aqui é importante, olha, se você colocar que você está mal, veja que ele vai fazer um pré-tratamento, uma pré-avaliação em você. Se você está com dificuldade de respirar, se você está com febre, você está com tosse, e se você começou a sentir isso de 1 a 7 dias, olha o que ele vai falar. Qual a sua idade? Qual o seu sexo? Então aqui ele está te fazendo uma pré-avaliação. Você possui alguma dessas doenças? Então vocês sabem que pessoas que têm essas doenças aqui, elas são mais predispostas a terem problema com a Covid-19. Então ele está perguntando, você tem diabetes? Vamos botar que sim. Você tem doença cardíaca? Você tem doença respiratória? Se você tem sensação de desmaio, então aí ele vai novamente aqui fazer uma avaliação, urgência. Então ele já fez uma avaliação para você, dizendo que você tem uma urgência de Covid-19. Então você pode ligar aqui diretamente para o 92, você pode fazer um atendimento pré-clínico através desse telefone, 0800 591 8899. E aqui você já pode ligar diretamente, ele está te dando todas as orientações. E aqui novamente ele já está te mostrando aqui, as unidades de saúde que tem próximo a você. Então, ele coloca aqui, opte por um acompanhamento para auxiliá-lo, busque imediatamente o serviço, não faça desvio no caminho, utilize máscara oficial, lave as mãos frequentemente com água ou sabão e álcool gel, ou seja, porque ele está identificando você como uma pessoa que pode estar com coronavírus e que você pode passar isso para uma outra pessoa. Isso de acordo com aquela pré-avaliação que você fez. Então ela é muito fácil de utilizar e eu recomendo então que vocês baixem esse aplicativo no celular de vocês. Tá certo? E por fim, vocês ficaram com alguma dúvida? Mande a dúvida que você tem para a gente, porque é importante vocês utilizarem esses aplicativos. Esses aplicativos eles são gratuitos, eles são simples de utilizar e você também pode compartilhar essas informações com seus vizinhos, com seus colegas,
porque todas essas informações que são verdadeiras, elas, conforme a gente está sempre falando, elas combatem a fake news que não é verdadeira. Tá certo? Então, uma boa tarde para todos. Muito obrigado.